Entre a Terra e o Céu, de André Luiz, capítulo 20, Conflitos da Alma. E André começa dizendo: voltando à residência de Amaro, ainda conseguimos observá-lo fora do veículo denso, em conversa com Odila, sob o amparo direto de nosso orientador. A primeira esposa do ferroviário, identificando o marido, provavelmente com o auxílio de Clarencio, abandonou Zulmira por instantes e se ajoelhou a seus pés, rogando súplice. Amaro, expulsa, corre com esta mulher de nossa casa. Ela furtou a nossa paz, matou nosso filho, prejudica Evelina e te transtorna. Apontando a enferma com terrível olhar, acentuava: por que retens semelhante intrusa? Muito triste, ele se esforçava por dirigir a atenção no rumo de nosso instrutor, mas, talvez torturado pelo reencontro com a primeira mulher, mal-humorada e enfurecida, perdeu a serenidade que caracterizava habitualmente o seu semblante. Enquanto junto de nós, versando os problemas de ordem moral que absorviam a sua mente, sustentou calma invejável, com aristocrática penetração nos problemas da vida. Ali, diante da mulher que dominava os seus sentimentos, se revelava mais acessível ao desequilíbrio e à perturbação. Se mostrava interessado em responder às censuras que ouvia, entretanto, extrema palidez fisionômica denunciava agora sua inibidora emoção. Situado entre Odila e Zulmira, parecia se dividir entre o amor e a piedade. A mulher de a mãe de Evelina prosseguia gritando com inflexão enternecedora, no entanto, imóvel. O marido parecia uma estátua viva de dúvida e sofrimento. Esperava que o nosso orientador, assim como aconteceu minutos antes com o ferroviário, reconduzisse a mente de Odila às impressões do passado, a fim de acalmar o seu coração. E cheguei a falar nesse sentido, mas Clarencio informou bondoso: não convém. Nossa história cresceria demasiado por espraiar-se excessivamente no tempo. É aconselhável nossa sustentação no fio de trabalho nascido da prece de Evelina. Reparando que o ferroviário manifestava estranha aflição, o ministro se aproximou dele e paternalmente o afastou de Odila, transportando-o para o leito em que o seu corpo físico repousava. A pobre desencarnada tentava se agarrar a ele, desconsolada. Amaro, não me abandone assim. O relógio carrilhão da família assinalava 3 da manhã. O dono da casa acordou abatido, esfregou os olhos, sonolento, guardando a ideia de ainda estar ouvindo o apelo que vibrava no ar. Amaro. O abalo do reencontro foi muito forte. Na teia pneumônica permanecia tão somente a última fase de sua viagem espiritual, a imagem de Odila, que parecia implorando socorro. Da conversa que alimentou conosco, não restava traço algum, deixando-o entregue à lembrança fragmentária
que assomava a sua consciência como simples sonho, partimos. A irmã Blandina solicitava ajuda imediata em favor do pequeno Júlio, que confiou aos cuidados de Mariana, enquanto buscava a nossa companhia. Me valendo da excursão para o lar da bênção, perguntei ao ministro quanto a certo enigma que feria a minha imaginação. Esteves, ao tempo da Guerra do Paraguai, sofreu tanto quanto Júlio o suplício do veneno. Por que surgiam em ambos efeitos tão diferentes? O menino ainda trazia a garganta doente, ao passo que o enfermeiro, vitimado por Leonardo, não parecia haver conhecido qualquer consequência mais grave. Clarencio, sorrindo, explicou afetuoso: você não levou em consideração o exame das causas. Esteves foi envenenado, enquanto Júlio se envenenou. Há muita diferença. O suicídio acarreta vasto complexo de culpa. A fixação mental do remorso opera inapreciáveis desequilíbrios no corpo espiritual. O mal, como que se instala nos recessos da consciência que o arquiteta e concretiza. Vimos Leonardo Pires com a imagem de Esteves atormentando a sua imaginação e observamos Júlio enfermo até agora, em consequência de erros deliberados aos quais se entregou há quase 80 anos. O pensamento que desencadeia o mal se encarcera nos resultados dele, porque sofre fatalmente os choques de retorno no veículo em que se manifesta. E à frente das silenciosas reflexões que me absorviam, acrescentou: é natural que seja assim. Atingimos a graciosa residência de Blandina. Entramos. O choro de Júlio infundia compaixão. Após saudarmos a devotada Mariana, que o assistia em desvelo maternal, o ministro o examinou e notificou à irmã Blandina algo inquieta. Estejamos tranquilos. Espero conduzi-lo à reencarnação em breves dias. Sim, essa providência não deve tardar, considerou nossa amiga atenciosa. Assinalando de certo a nossa curiosidade, de vez que também percebia Hilário interessado em adquirir informações e conhecimentos em torno dos problemas que anotávamos de perto, o instrutor nos convidou a observar a infortunada criança, comunicando: como não desconhecemos, o nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecem para nosso uso um veículo de células elétricas, que podemos definir como sendo um campo eletromagnético, no qual o pensamento vibra
em circuito fechado. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitat que lhe compete. Mero problema de padrão vibratório. Cada um de nós respira em determinado tipo de onda. Quanto mais primitiva se revela a condição da mente, mais fraco é o influxo vibratório do pensamento, induzindo a compulsória aglutinação do ser às regiões da consciência embrionária ou torturada, onde se reúnem as vidas inferiores que lhes são afins. O crescimento do influxo mental no veículo eletromagnético e que nos movemos após abandonar o corpo terrestre está na medida da experiência adquirida e arquivada em nosso próprio espírito. Atentos a semelhante realidade, é fácil compreender que sublimamos ou desequilibramos o delicado agente de nossas manifestações. Conforme o tipo de pensamento que flui da nossa vida íntima. Quanto mais nos avizinhamos da esfera animal, maior é a condensação obscurecente da nossa organização. E quanto mais nos elevamos ao preço de esforço próprio, no rumo das gloriosas construções do espírito, maior é a sutileza do nosso envoltório, que passa a se combinar facilmente com a beleza, com a harmonia e com a luz reinante na criação divina. Ouvimos as preciosas explicações enlevados, mas Clarencio, reparando que não cabia fugir do quadro ambiente, se voltou para a garganta enferma de Júlio e continuou: não nos afastemos das observações práticas para estudar com clareza os conflitos da alma. Tal seja a viciação do pensamento, tal será a desarmonia do centro de força, que reage em nosso corpo a essa ou aquela classe de influxos mentais. Apliquemos a nossa aula rápida, tanto quanto nos seja possível. A terminologia trazida no mundo para que vocês consigam fixar com mais segurança os nossos apontamentos. Analisando a fisiologia do perispírito, classifiquemos os seus centros de força, aproveitando a lembrança das regiões mais importantes do corpo terrestre. Temos assim, por expressão máxima do veículo que nos serve presentemente, o centro coronário, que na Terra é considerado pela filosofia hindu como sendo o lótus de 1000 pétalas, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, de vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, mas
vibrando com eles em justo regime de interdependência. Considerando em nossa exposição os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer que dele emanam as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células, do pensamento e provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É por isso o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. Logo após, anotamos o centro cerebral, contíguo ao coronário, que ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que na vestimenta carnal constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, cultura, arte, ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos. Em seguida, temos o centro laríngeo, que preside aos fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo. Timo é fácil, gente. Sabe quando a gente fala assim, eu fiz, é meu? Então, onde a gente põe o dedo, ali está o timo, tá? Isso aqui é um parênteses meu. Então, inclusive as atividades do timo, da tireoide e da paratireoide. Logo após, identificamos o centro cardíaco, que sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. Prosseguindo em nossas observações, assinalamos o centro esplênico, que no corpo denso está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os campos do veículo de que nos servimos. Continuando, identificamos o centro gástrico, que se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. E por fim, temos o centro genésico, em que se localiza o santuário do sexo, como templo moderador de formas e estímulos. O instrutor fez pequena pausa de repouso e prosseguiu. Porém, não podemos esquecer que o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos ao celeiro do universo. Vaso de que nos utilizamos para ambientar em nossa individualidade eterna a divina luz da sublimação com que nos cabe demandar as esferas de espírito puro. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a se valer de milhares de formas, a fim de se purificar e se santificar para a glória divina.
Clarencio afagou a garganta doente do menino, dando a ideia de que fixava nela o objeto de nossas lições, e acrescentou: quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de força de nossa alma, naturalmente se escraviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. No caso de Júlio, observamos como autor da própria perturbação, no centro laríngeo, a alteração que se expressa por enfermidade ou desequilíbrio, a acompanhá-lo fatalmente à reencarnação. E como ele sanará semelhante deficiência? Perguntei, edificado com os esclarecimentos ouvidos. Com serenidade invejável de sempre, o ministro respondeu: nosso Júlio, de atenção encadeada à dor de garganta, constrangido a pensar nela e padecendo, se recuperará mentalmente para retificar o tônus vibratório do centro laríngeo, restabelecendo a sua normalidade em seu próprio favor. E de certo, para gravar com mais segurança a elucidação, ele concluiu: Júlio renascerá num equipamento fisiológico deficitário que de algum modo retratará a região lesada a que nos reportamos. Sofrerá intensamente do órgão vocal, que sem dúvida se caracterizar por fraca resistência aos assaltos microbianos e, em virtude do nosso amigo haver menosprezado a benção do corpo físico, será defrontado por lutas terríveis, nas quais aprenderá a valorizá-lo. Em seguida, porém, o instrutor desdobrou várias operações magnéticas a benefício do pequeno enfermo, que se mantinha calmo, e com os agradecimentos das duas solícitas irmãs que nos ouviam atentamente, nos despedimos de retorno ao nosso domicílio espiritual. E assim, André termina o capítulo, e aí, se vocês me permitem, eu notei que a tônica desse capítulo são os chakras, o centro de força, E aí eu peguei um artigo de Bernardino da Silva Moreira, que escreveu em 2015 a função dos centros de força. Então ele diz assim: começaremos com o centro genésico, então ele está em ordem inversa do que o André falou, Começaremos com o centro genésico, conhecido dos teosofistas como chakra fundamental. Nas funções concernentes a cada centro, só serão dadas as mais importantes, principalmente as que não sejam objeto de polêmicas entre os estudiosos do assunto. Segundo o instrutor Clarencio, o centro genésico seria o local onde estaria situado o santuário do sexo, que teria como função basilar, dentre outras, a de servir como templo modelar de formas e estímulos. Joana d'Ângeles, através de Divaldo, ela diz que acredita também que o centro em destaque seja o responsável pela reprodução e gerador de recursos para o perfeito entrosamento dos seres na construção de ideais de engrandecimento e beleza em que se movimenta a humanidade. O centro gástrico se responsabiliza pela penetração de alimentos e fluidos em nossa organização. Joana d'Ângeles
observa que, além de conduzir os processos digestivos na assimilação de energias vitalizantes, o respectivo centro tem a função de eliminar detritos dos alimentos encarregados da manutenção do corpo. Jorge Andréas, em seus estudos sobre a energia do psiquismo, concluiu que o centro gástrico teria sob sua custódia a absorção dos alimentos como resultado do trabalho químico do aparelho digestivo, onde as funções hepáticas representariam sua grande manifestação. O centro esplênico está sediado no baço, regulando a distribuição e a circulação adequada dos recursos vitais em todos os recônditos do veículo em que nos servimos. Esse centro também é o que se responsabiliza pelo trabalho da aparelhagem hemática, controlando o surgimento e morte das hemácias, volume e atividade na manutenção da vida. O centro cardíaco é o ostentador das atividades da emoção e do equilíbrio geral, principalmente pela aparelhagem circulatória, também dando orientação aos fenômenos desencadeados nessa área do sistema autônomo. Aí ele põe um parêntese e diz nó de Kate Flack e Ries, não sei se eu falei certo. O centro laríngeo tem como função basilar a de presidir os fenômenos vocais, inclusive as atividades do timo, da tireoide e das paratireoides. Ele também é o controlador dos fenômenos da respiração. O centro cerebral ordena as percepções de variada espécie, percepções essas que, na vestimenta carnal, constituem a visão, a audição, o tato e a vasta rede de processos da inteligência que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. É no centro cerebral que possuímos o comando do núcleo endocrínico, referente aos poderes psíquicos. Este centro é responsável pela transformação dos neuroblastos em neurônios, também comandando desde os neurônios até as células efetoras. Então, um neuroblasto é uma célula embrionária precursora do neurônio, mas não está presente apenas no embrião. É importante também para a neurogênese adulta. E efetora é órgãos que são a sede das reações do indivíduo aos estímulos recebidos. O centro coronário é o veículo de expressão máxima, por ser o mais significativo em razão do seu alto potencial de radiações, uma vez que nele assenta a ligação com a mente, fulgurante sede da consciência. Esse centro recebe, em primeiro lugar, os estímulos do espírito, comandando os demais, mas vibrando com eles em justo regime de interdependência. Considerando em nossa exposição, diz ele, os fenômenos do corpo físico e satisfazendo aos impositivos de simplicidade em nossas definições, devemos dizer
que emanam dele as energias de sustentação do sistema nervoso e suas subdivisões, sendo o responsável pela alimentação das células, do pensamento e o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. Por isso, é o grande assimilador das energias solares e dos raios da espiritualidade superior, capazes de favorecer a sublimação da alma. E aí ele termina dizendo: não citarei outros autores, devido à concordância existente entre eles e o autor deste artigo, que acredito sintetizar na forma clara e objetiva todas as teorias existentes sobre a questão. Mas temos um vasto material sobre chakras e glândulas. A filosofia hindu, como ele diz, né, traz a chinesa também traz um material vastíssimo, é só a gente dar uma procurada, ok? Fiquem com Deus, amo vocês!